bem, pessoal? A gente vai com uma questãozinha rápida aqui de cálculo de área de superfície utilizando integral dupla, certo? Nela, a questão pede o seguinte, ó, determine a área da superfície Z igual a XY, que está dentro do cilindro x2 mais y2 igual a 1. Para isso, a gente vai utilizar a formulação de cálculo de área de superfície com integral dupla. Ela vai ser expressa pela integral dupla da região em questão, da raiz quadrada, da derivada parcial da função, derivada parcial em relação a x da função ao quadrado, mais a derivada parcial em relação a y da função ao quadrado, mais um dA, certo? Essa aqui é a formulação que a gente vai usar. A superfície é xy e o que a gente vai estar interessado em calcular é a parte dessa superfície que está dentro desse cilindro x2 mais y2 igual a 1. Tudo bem. Para ficar mais prático aqui, eu destaquei essa superfície x vezes y aqui em vermelho, certo? Essa aqui seria a superfície em questão, mas a gente não está interessado em calcular toda a área dela, certo? A gente só está interessado em calcular a área da superfície que está localizada dentro desse cilindro que está em azul, que é justamente o cilindro x2 mais y2 igual a 1. Perceba o seguinte, se a gente cortar aqui no plano xy, a visão superior que a gente tem é a de um círculo. Eu tenho, então, um círculo cujo raio varia de 0 até 1. Então, no plano XY, a região da gente, a região de integração, vai ser a região que está compreendida entre x2 mais y2 maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Tudo bem, essa região aqui, por ser um círculo, fica mais prático trabalhar com ela em coordenadas polares, certo? Eu posso pensar nessa região aqui no plano XY como sendo um círculo cujo raio varia de 0 até 1 e o ângulo varia de 0 até 2π porque ele dá uma volta completa, certo? Então, a minha região de integração, eu posso escrevê-la como sendo uma região que é um círculo cujo raio varia de 0 até 1, cujo θ varia de 0 até 2π. Essa região aqui vai delimitar os meus limites de integração para o cálculo da área. Perceba o seguinte também, ó, a gente tem a nossa função em questão é z, que vai ser o meu f de xy, igual a xy. Eu preciso dos quadrados das derivadas parciais aqui. Então, vamos calcular. Se eu calcular a derivada parcial de f em relação a x, eu devo encarar o x como uma variável e o y como sendo uma constante. Portanto, essa derivada aqui vai dar igual a y. Se eu fizer um raciocínio análogo para a variável y aqui, quando eu fizer o cálculo da derivada parcial de f em relação a y, eu considero y como sendo a variável e x sendo a constante, então a derivada parcial de f em relação a y dá igual a x. Tomando os quadrados dessas derivadas aqui, para a gente colocar na formulação, a gente vai ter que o quadrado da derivada parcial em relação a y em relação a x é y ao quadrado. E a gente tem também que o quadrado da derivada parcial de f em relação a y é x ao quadrado. Uma vez que a gente vai trabalhar com coordenadas polares, eu vou passar esse resultado y ao quadrado, que é a derivada parcial de f em relação a x ao quadrado, para a coordenada polar. Em coordenada polar, y ao quadrado vai ser r2 seno ao quadrado de θ, vez que y é r seno θ. E o fy ao quadrado é x ao quadrado, que vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Esses são os dois resultados que a gente tem que substituir nessa integral para calcular a área em questão, certo? Então, tudo bem. A gente vai calcular a área da superfície. Como a gente está trabalhando com coordenadas polares,
eu vou colocar o meu r variando aqui de 0 até 1 e o meu θ variando de 0 até 2π. Da raiz quadrada. Aí fx quadrado, que é a primeira parte aqui dessa formulação que está dentro da raiz, eu vou substituir por R2 seno ao quadrado de θ, somado com fy quadrado, a gente substitui por R2 cosseno ao quadrado de θ. Soma ainda com uma unidade. Perceba que quando a gente vai passar para a coordenada polar, a gente tem que considerar um rzinho a mais aqui na formulação. Por isso que eu estou colocando agora. A primeira integral está em relação a θ. E a segunda integral aqui está em relação a r. A gente só tem então que calcular essa integral agora. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente fazer essa continha, eu vou considerar aqui a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 2π, da raiz quadrada. Eu vou colocar esse R2 em evidência aqui, certo, pessoal? Colocando esse R2 em evidência, a gente tem seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ multiplicado por r ao quadrado que a gente pôs em evidência, somado com 1 aqui, multiplicado por r dθ dr. Beleza. A gente tem, então, a integral de 0 até 1, da integral de 0 até 2π, da raiz quadrada. Perceba o seguinte, pela relação fundamental da trigonometria, a gente tem que esse resultado aqui, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tudo bem, então, dentro dessa raiz quadrada, ficou só R2 mais 1 dentro da raiz, multiplicado por R dθ dr. Agora vamos lá, pessoal. Observa que nessa primeira integral, eu vou integrar em relação a θ. Se eu vou integrar em relação a θ, R2 mais 1 e R pode ser tudo considerado constante e vai sair da integral, certo? Então, a gente tem aqui a integral de 0 até 1. Tudo isso aqui é constante. Sai da integral, certo? Da integral de R2 mais 1 vezes R, da integral de 0 até 2π dθ dr. Essa integral aqui, ó, de 0 a 2π de dθ, pessoal, ela vai dar simplesmente θ. Só repetindo essa primeira aqui, R. Essa aqui vai dar θ, com esse θ variando de 0 até 2π, certo? Multiplicado por dr. Tudo bem, observa o seguinte, nesse caso aqui, vai ficar 2π menos 0 aqui na variação desse θ. Então, a gente vai ter a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de R2 mais 1 multiplicado por R. E aqui eu tenho uma variação de 2π menos 0, é simplesmente 2π, no meu θ. Esse 2π aqui, ele é uma constante que pode sair dessa integral agora, certo? E é isso que a gente vai fazer. Isso aqui vai dar igual a integral de 0 até 1. A gente vai tirar esse 2π, né, de dentro dessa integral. Então, vou colocar a integral aqui. O 2π fica fora da integral. E eu tenho que calcular agora a integral de r ao quadrado mais 1 multiplicado por r dr. A gente tem o seguinte, pessoal. Nesse momento, a gente pode
utilizar uma substituição simples para resolver essa integral, certo? Eu vou dizer que u aqui vai ser R2 mais 1. Nesse caso, eu tenho que du é igual a 2R dr. Portanto, a gente vai ter que du sobre 2 aqui vai ser igual a R dr. De propósito, pessoal, eu não vou considerar os limites de integração por um momento. Por quê? Porque eu teria que mudar para os limites de integração de u. Para não ter que mudar e depois mudar de novo, eu vou desconsiderar por um momento. Quando eu voltar a variável para r, eu considero novamente esses limites de integração de 0 a 1. Beleza. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada, R2 mais 1, eu chamei de u. E R dr, pessoal, é du sobre 2, tudo bem, hein? Beleza. A gente tem então aqui que a área está sendo 2π. Esse 2 aqui, na verdade, né, a gente cancela com esse 2 que está aqui dentro, pessoal. Então, eu tenho que esse 2 aqui pode ser cancelado com esse. Então, no final das contas, aqui eu tenho π multiplicado pela integral de esse u. Essa raiz quadrada de u aqui, eu vou escrevê-la como sendo 1 elevado ao meio du. Então, essa integral vai dar u elevado a 1 meio mais u, que é 3 meios, dividido por 3 meios. Eu tenho aqui que o resultado está dando u. Eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, isso aqui vai dar 2/3 multiplicado por u elevado a 3 meios, certo? Nesse u elevado a 3 meios aqui, isso aqui dá π, 2/3. Esse u elevado a 3 meios, perceba que pode ser escrito da seguinte maneira. Ele pode ser escrito como sendo u ao cubo elevado a 1 meio, certo? Uma vez que eu posso multiplicar e voltar aqui. Então, eu tenho π. Vou escrever logo esse numerador como sendo 2π, o denominador como sendo 3 aqui. 2π sobre 3. Esse u elevado a 3 elevado a 1 meio pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de u ao cubo. Portanto, isso aqui fica 2π sobre 3. Esse u ao cubo aqui, pessoal, logicamente ele é u ao quadrado vezes u. Então, esse u ao quadrado saindo da raiz vai ficar u raiz de u. Então, a gente tem 2π sobre 3. Novamente agora, pessoal, eu vou considerar a variação anterior de 0 até 1, porque nesse momento eu vou voltar a variável para r, certo? Então, nota que esse u aqui, eu vou escrevê-lo como sendo R2 mais 1, certo? Então, onde tem u, eu vou trocar por r ao quadrado mais 1, multiplicado por raiz de r ao quadrado mais 1. Beleza? Perceba que a variação que a gente tinha lá de r era r variando de 0 a 1. Então, eu tenho aqui 2π sobre 3 vezes. Se eu considerar essa variação do r aqui, pessoal, se eu substituir r por 1, eu vou ter 2 raiz de 2 menos. Se eu considerar r igual a 0 aqui, eu vou ter 1 raiz de 1, que é o próprio 1. Beleza. Então, esse resultado que a gente encontrou aqui, na verdade eu vou expressá-lo como sendo unidades de área, e ele aqui
vai expressar a área da minha superfície em questão. Então, a área da minha superfície do gráfico z igual a xy, que está dentro daquele cilindro, pessoal, em questão, vai ser essa área que a gente conseguiu calcular aqui mediante essa integral dupla, certo? Então, a área desse cilindro que está, a área dessa região em vermelho, que está dentro do cilindro, pessoal, ela dá exatamente esse resultado aqui, 2π sobre 3 vezes 2 raiz de 2 menos 1 unidades de área, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Se ficou mais alguma dúvida, por gentileza, posta a dúvida que você teve aí, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se possível, dê dicas de outros vídeos que você está precisando dar uma melhorada. Se eu puder ajudar, eu vou fazê-lo com o maior prazer, certo, pessoal? Um abraço para todo mundo, até mais, até o próximo vídeo.